Uma boa noite a todos que nesta noite de domingo estão nos dando a honra da sua presença neste culto. Que após o culto, todos nós possamos sair diferentes do que nós entramos. Amém. Toda pregação é um desafio. Todo desafio que nós queremos enfrentar, nós aprofundamos na palavra de Deus. Amém? Quero que você abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3 e Lucas, capítulo 3. Nós vamos dirigir nesta noite, no começar do nosso sermão, voltar nossos olhos para as atitudes de João Batista. Nós vamos trazer a você, nesta noite, algum assunto sobre quem vai e quem vem do deserto. Mateus capítulo 3, versículo 1, diz a palavra que naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Lucas endossa todas essas palavras que Mateus escreveu, e ele vem no versículo 2, segunda parte: veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, isto é, lugar desabitado, vereda a nosso Deus. Isso está em Isaías 43, que é a passagem do Velho Testamento, e Mateus, e tanto Mateus quanto Lucas anunciam esta passagem. Versículo 5 do nosso livro, da segunda leitura nossa de Lucas: todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Amém? Que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa nos dar toda a força, compreensão, discernimento e sabedoria para poder trazer a palavra do Senhor a contento. Amém. Irmãos, através das Escrituras, nós somos informados que João Batista foi escolhido para anunciar e preparar a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele aplainou e igualou todos os terrenos. Versículo 5 é um versículo que pode passar um pouco sem ser notado, mas diz lá que todo o vale se encherá, e se abaixará o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Os vales, irmãos, serão aterrados, os montes serão desterrados, e formou uma planície no caminho que antes era constituído de caminhos altos e baixos, de desfiladeiros e de rampas. Tudo será um terreno preparado, aplainado, e já João anunciava toda essa reforma no terreno. Nada ia impedir de ver as boas novas, ver o horizonte nunca antes visto. Então, onde tinha vale, ia se aterrar; onde era montes e outeiros, ia tirar parte da terra para aterrar os vales. E os caminhos tortuosos seriam retos, e tudo ficaria uma planície, e todos poderiam ver tudo. João fez isso, João anunciou isso. Devemos nos informar, irmãos, que o terreno está aplanado faz mais de 21 séculos.
Aos que creem na sua segunda vinda, tem o dever de mensageiros anunciar um novo caminho. João começou a pregação no deserto, a partir do deserto, como nós lemos em Mateus e Lucas. O deserto, meus irmãos, vale lembrar que é um lugar infértil, é um lugar rústico, é um lugar sem estrutura, é um lugar de dependência de tudo, de prova, de necessidades, de falta d'água, de falta de alimento, extremo calor no dia, extremo frio na noite, impossível de sobreviver no deserto. Mas uma provação para quem sai, uma provação para quem entra no deserto. Depois nós vamos ver mais essa questão dessa frase. No templo, irmãos, havia religião. No templo havia toda a estrutura, havia acomodação, todos eram bem acomodados. A história de um povo, dos patriarcas, de Abraão, dos montes, dos vales, dos outeiros, dos caminhos tortuosos. João Batista clamou do deserto para desvincular sua pregação de todo o complexo religioso de uma nação, para apresentar o Salvador ao indivíduo arrependido, descarregado de qualquer compromisso de religião, de herança. Jesus diz: eis que tudo se fez novo. João encontrou um povo acostumado com holocaustos e sacrifícios para a remissão da culpa, tudo isso no atacado, com a remissão dos pecados do povo na responsabilidade dos sacerdotes. Quem quiser ler depois, Hebreus 5 diz tudo sobre isso. João ensinava, pregava e empregou o arrependimento individual, obrigatório e necessário, pessoal e culpável diante do próximo e diante de Deus. O terreno estava em obras. João anunciava. Deus revela o seu amor na forma mais pura. As boas novas estavam chegando com toda a força e poder. Apresentou o Salvador pessoalmente, contemporâneo seu, aos homens da época. Antes, meus irmãos, era tudo mais cômodo na religião, principalmente aos judeus. O povo se escondia no templo e não era revelado a intimidade de ninguém. Assim hoje muitos querem se esconder na religião e na igreja costumeira e no meio de uma nação. É como cumprir metas num grupo ao invés de cumprir metas no individual. Cumpria-se as metas dos seus pecados nas festas religiosas e nas viagens a Jerusalém, nos holocaustos dos sacerdotes e dos sumos sacerdotes. Então tudo isso era no comum ao povo, mas as boas novas veio pregando arrependimento individual. Na graça, cada um dará conta de si mesmo, diz Paulo aos Romanos, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Esse escrito não existia para a nação de Israel, e nós vemos isso em Romanos 14, 12, para quem anota. O Senhor disse lá em Lucas 16 e 16, a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. E todo homem emprega força para entrar nele, diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Foi anunciado logo no início, em Atos 4:12. E Jesus havia chegado e anunciado, apresentado por João. João disse, no dia seguinte viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João 1:29. Pensando em anúncio, lembrando disso tudo, do dever de anunciar, irmãos, podemos anotar em João a expectativa que ele causou e causava. Quem vai apresentar uma novidade deve ter um anunciador que desperta interesse e confiança e credibilidade. Quem você escolheria para fazer o anúncio muito importante para a sua vida?
Provavelmente nós escolheríamos uma pessoa de sucesso. Provavelmente nós escolheríamos uma pessoa simpática, personagem aceita pela população. Provavelmente uma pessoa de padrão, uma pessoa elegante, bem aceita. Provavelmente pessoas joviais, de belos sorrisos, e formosas e bonitas. Provavelmente uma autoridade internacional reconhecida que inspira confiança. Provavelmente qualquer empresa de propaganda vai usar, uma pessoa para anunciar seu produto ou algum anúncio. Jesus foi anunciado no seu tempo por um homem fora de todo esse padrão dos próprios homens. João era um simples primo de Jesus, um mensageiro atípico. Suas mães eram primas, não podiam ter filhos. Era um homem diferente dos demais, até diziam que tinha um demônio. Mateus 3:4. João tinha as suas vestes de pelos de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestres. Diferente do padrão aceitável entre os homens. No templo não aconteciam coisas estranhas. O rito era normal, com datas marcadas. No templo, nada era além de o de sempre. No templo, o costume e a lei acomodava e pacificava todos. Mas João, esse homem esquisito para os homens, insistia no arrependimento. Arrependimento não era pregado no templo, era dos profetas e de João, o último deles. Quem pregava o arrependimento e o pecado do povo eram os profetas. Em Lucas 3,7 diz: e dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Mateus 3,7: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Enquanto Mateus dizia dos saduceus e fariseus, Lucas dizia da multidão. Mas o recado, tanto à multidão, aos fariseus e aos saduceus e a toda a nação, era que quem havia ensinado a eles como fugir da ira que está por vir, raça de víboras, foi o codinome que João deu a todos. Foi ele o encarregado de ensinar o arrependimento e preparar um povo bem disposto ao Senhor, na virtude e no espírito de Elias. Lucas 1,7 diz: e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais e aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto, um povo diferente daquele que havia sido acostumado, um novo povo com uma nova mensagem. Malaquias bem antes anunciou isso: eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias 4:5. Foi necessário João ter comportamento de Elias, irmãos, pois a nação estava no espírito de Acabe e Jezabel. Para cada situação, Deus manda um profeta à altura, às necessidades. A novidade de vida era urgente, o arrependimento não poderia passar em branco. Ele fez isso em termos duríssimos, como Elias fez, perturbou e acordou muitos. Posso dizer, a todos foi anunciado. João recebe o apelido de João Batista,
O nome Batista refere-se ao batismo após o arrependimento e às pregações do perdão dos pecados que fazia e anunciava sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista andava pela região do Jordão e batizava e pregava a necessidade do arrependimento dos seus pecados para ser perdoados. A palavra mais repetida por João é arrependei-vos. A palavra mais repetida por João era arrependei-vos. Ele avisa que Deus pune o pecado e que ninguém iria escapar só por ser judeu de nascimento. Quebrou as regras, meus irmãos, isso foi difícil. O que era velho perdeu validade, não se renovou, o fim do prazo esgotou, a herança de sangue estava sem efeito. A pregação de Elias em João estava na pauta aviso aos profetas de Baal e os Balaim, ao povo, aos fariseus e aos saduceus. Então não é estranho o nome raça de víboras que João apelidou o povo na pregação que veio do deserto. Acabe disse que Elias era o perturbador de Israel. E Elias respondia a Acabe: perturbador és tu que deixou o Senhor para seguir os Balaíns e levou o povo de arrasto. 1 Reis 18, 17 e 18, para quem quiser ler depois. Nessa acusação, Elias vai ao povo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. E se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. João Batista também insistia com o povo: é preciso se arrepender e voltar a Deus. Lucas 3, a partir do verso 8, foi onde João fez o sermão duríssimo: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança no fogo. Mas aí, irmãos, aí está a virtude do Evangelho. Ele perturba, o Evangelho é perturbador. Porque a multidão o interrogava, dizendo: que faremos, pois? Quando Elias dirigiu-se ao povo, o povo, porém, nada respondeu. Quando João dirigiu-se ao povo, o povo perguntou: que faremos, pois? Esta foi a mensagem do arrependimento. A mensagem não era o que eles esperavam ouvir. O maior presente que o povo ia receber não era o que eles esperavam, mas era o que eles precisavam. E nós, irmãos, o que esperamos anunciar? Suponha que você é um envelope ou embrulho de papel de presente. Considere-se nessa analogia agora. Caberia Cristo ser aberto ao mundo a partir de você? Pergunto novamente: caberia Cristo ser aberto ao mundo a partir de você? Pode Jesus ser apresentado em nós? Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus em vós habita? Diz Paulo à igreja de Corinto, na sua primeira carta, versículo 3 e 16. Você é, dentre o povo eleito, membro de igreja, um dos preparados para anunciar a segunda vinda de Cristo? João, o escolhido de Deus, o esquisito para o mundo, anunciou a primeira vinda, presenteou o mundo. Então você deixou de dar algum presente muito especial só porque não conseguia achar a embalagem em você? Pois o papel de presente que você tinha não agradaria quem gostaria de presentear? Você conhece o presente perfeito, presente que salva vidas, presente de valor inestimável? É tudo que as pessoas precisam receber, mas você não se consegue encontrar
no papel certo para entregar esse precioso presente? Então você decide não dar aquele presente porque não está preparado, guarda e esconde o precioso presente aos que tanto precisam? Então você decide, só vou dar quando eu me achar no papel de presente perfeito? Faz sentido isso? Conhece alguém que fez isso? Porventura João e Elias não fizeram, os apóstolos não fizeram, os nobres pregadores não fizeram, mas será que não é isso que fazemos com o Evangelho nos dias de hoje? Sabemos que Jesus é o maior presente que alguém pode receber. Vamos deixar para os outros Elias e João Batistas essa nobre missão? Para os crentes esquisitos? Para os crentes mais cristãos? Apenas para os pregadores, pastores e missionários? Irmãos, não vamos voltar à época dos sacerdotes, em que os sacerdotes faziam holocausto pelo povo, que a tribo de Levi fazia todo o cerimonial para o povo? Será que nós estamos assim, esperando que os famosos levitas que se apresentam nos dias de hoje façam isso por nós, com toda a falsidade que os tem? Que reação nós temos em relação a isso? Somos uma embalagem preparada, compatível com o presente que devemos anunciar? Retorno à pergunta. Sabemos que devemos falar de Jesus, isto não há dúvida. Estamos sempre preparados para ser anunciadores das boas novas, irmãos? Ou não temos porte de embalagem de pedra preciosa? Não precisamos formosura, a aparência do agrado do homem, precisamos de ter porte de Deus, credencial do Senhor, como João e Elias tiveram. Nossa vida é compatível para anunciar o ID do Evangelho, incumbência aos filhos de Deus. João Batista poderia ser um estranho, mas era preparado e disponível, tinha porte, tinha credencial. Nós não somos estranhos como João Batista, mas mesmo assim estamos preparados para o ir e anunciar. Em tempos de militância, João Batista era alistado, Timóteo foi orientado a militar, e nós? Paulo diz a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 6, versículo 12, já tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas, milita a boa milícia da fé. Entre os conteúdos desse versículo, e porque falta papel embalador da grande pérola, por desconsideração, por negligência, deixamos de passar mais uma semana, mais um mês, mais um ano, sem dar o presente especial que as pessoas precisam. As pessoas perguntaram a João: que faremos, pois? As pessoas nada responderam a Elias. E o que as pessoas têm respondido a você quando você anuncia o Salvador? Boa pergunta. Encontramos talvez todos os dias os pretensos recebedores do presente, mas não entregamos, omitimos entregar, diante de muitas testemunhas, como Paulo diz a Timóteo. Se achamos que não é momento, omissão também é pecado. Devemos estar preparados em tempo e fora de tempo. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Anunciar o Evangelho é o melhor bem que podemos fazer. Tiago 4,17. Da história de João Batista, podemos aprender importantes lições. Não podemos contentar com os nossos gostos, escolher das embalagens das papelarias do mundo, se revestir do mundo. Ter prazer nos envelopes do mundo que nunca pode conter a carta do Senhor. João anunciou no seu tempo, e nós estamos no tempo da semeadura ou não. Pedro disse: já está próximo o fim de todas as coisas, portanto sede sóbrio e vigiai em oração. Primeira carta, capítulo 4, versículo 7. Não precisamos medir nossos conhecimentos e habilidades, precisamos nos aperfeiçoar no deserto de João e Elias, no exercício do ide e anunciai. Não precisamos olhar para o tempo para plantar na estiagem que lembra o deserto de João.
O deserto tem 2 tempos: frio noturno intenso, calor escaldante durante o dia. Chuva seródia no deserto é questão de muita fé. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará, diz o livro da sabedoria dos Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Não precisamos estar de bom humor para anunciar, precisamos ter fé, perseverança e esperança. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os molhos, diz Salmo 126:6. Não precisamos ter um português impecável, precisamos falar a verdade do bom nome de Cristo e testemunhar dele. Do deserto, meus irmãos, a escola da sobrevivência é a fé. Não precisamos ter aparência chamativa como os meios de comunicação, que são sensualizados. Precisamos de ser dóceis, comunicativos, agradáveis. No deserto, irmãos, a pele queima e não tem formosura. A irmã Simone gravou um áudio, semanas atrás, que fala sobre a gentileza. Temos a gentileza nessa embalagem? A embalagem de Rebeca, esposa de Isaac, quando foi conhecer o seu Senhor, ela tinha tudo isso. E pode ter certeza que isso lhe credenciou para ter o seu esposo. Irmãos, não precisamos do conforto e da estrutura do templo, da religião. Precisamos de desafio que o deserto impõe. Isso também é pela fé. Então considere, o papel de embrulho para enviar o presente não tem valor algum se não for compatível com o presente. Tem que ter porte. Jesus foi o maior presente que Deus nos deu. Ele nos aperfeiçoará. Ele provou o deserto de João e Elias por 40 dias sem comer. Nosso Senhor, cheio do Espírito Santo, do Jordão foi levado ao deserto para ser tentado 40 dias. Lucas 4, 1 e 2. De lá do deserto, vencido a tentação, ele saiu mais vitorioso do que nunca. Lucas 4 e 14. E a sua fama, a fama do nosso Senhor, correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Ele faz a vitória no deserto. O porte do seu vaso ainda impede de anunciar, irmãos. Porventura o vaso foi realmente quebrado? O olheiro fez um novo vaso para abrigar o maior presente, a pérola preciosa, de quem vende, de quem compra um terreno só porque lá tem uma pedra preciosa. Assim é o reino de Deus. Experimente ir para o deserto sem nada, despido de tudo para voltar com tudo e anunciar no tempo oportuno as boas novas do Senhor. Precisamos muito disso. Desse lugar inóspito, cruel para viver, é de onde veio a mensagem do Evangelho do arrependimento, pois o terreno já está aplanado. Não precisamos aplanar terreno, não precisamos de fazer sacrifício, precisamos de anunciar, porque as boas novas, o caminho está preparado. Amém? Para o deserto foi Elias no dia da perseguição, do deserto veio João para anunciar a palavra das boas novas. João pregou por toda a região do Jordão. Elias foi arrebatado num carro com cavalos de fogo, logo depois de atravessar o rio Jordão com Eliseu. Do lugar de morte certa veio vida anunciada em abundância. De um rio chamado Jordão, João pregou arrependimento, e do mesmo rio Elias foi trasladado aos céus. Naamã, irmãos, o sírio, o estrangeiro, a princípio desprezou as águas do rio Jordão, por fim voltou atrás e foi curado da lepra, por obediência. Você conhece o rio das águas vivas? A mulher samaritana conheceu, teve o privilégio de conhecer. Você hoje pode receber a água,
nós não somos a água, mas temos água para você. Vasos refeitos que recebem água. Temos porte, você pode ter Jesus. Você crê, você anuncia. Você ouve as palavras, você se arrepende. Que Deus abençoe nessas pouquíssimas palavras, que ela possa estar inserida no contexto da sua vida, para apresentar uma nova vida, uma nova formação. Quem sabe você precisa ir ao deserto para ouvir a palavra do Senhor, para entender o compromisso que precisamos de anunciar a sua mensagem ao homem perdido. Amém. Obrigado. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo a tempestade a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus.